Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Jornal das 5, com o Miguel Cordeiro, e em destaque a visita de Lula da Silva a Portugal. O presidente brasileiro já esteve com Luís Montenegro, agora está no Palácio de Belém, num almoço que se atrasou, oferecido pelo Presidente da República. Sim, um almoço tardio. Toda a agenda de Lula da Silva está com um ligeiro atraso, porque o voo para Lisboa acabou por chegar mais tarde. Na capital portuguesa, Lula da Silva já esteve com Luís Montenegro. No final dessa reunião houve uma declaração conjunta com o primeiro-ministro português. Nessa declaração, o presidente brasileiro reforçou a necessidade de cooperação entre os dois países em matéria económica e de imigração. Luís Montenegro, por sua vez, destacou a integração da comunidade brasileira em Portugal. A acompanhar esta visita de Estado está a jornalista Nadine Soares, agora em direto, a partir do Palácio de Belém. Nadine, Lula da Silva está ainda reunido com António José Seguro. Esse almoço já estará perto de acabar? Está perto de terminar. Luís Inácio Lula da Silva almoçou esta tarde no Palácio de Belém com António para terminar muito em breve. É esperada aqui na Sala das Bicas a típica fotografia oficial de visita, sem declarações previstas aos jornalistas. É um almoço. Algumas dificuldades em escutar aqui a repórter Nadine Soares. Problemas desta ligação. Pedi-te que concluísses, Nadine Soares, mas não temos de facto essas condições para acompanhar essa reportagem da Nadine Soares a partir do Palácio de Belém. Voltaremos a falar novamente desse encontro com António José Seguro, mas sobre o que aconteceu esta tarde, escutamos Lula da Silva com essa declaração sobre a necessidade de reforçar a cooperação entre Portugal e o Brasil. Posso assegurar, sabe, que essas pessoas são trabalhadoras. E posso te assegurar que eles vão orgulhar o carinho que vocês de Portugal estão dando a eles. No mais, eu queria, primeiro-ministro, lhe dizer o seguinte: muito obrigado pelo carinho. Luís Montenegro, ao lado de Lula da Silva, também destacou o papel da comunidade brasileira em Portugal. Nunca como hoje houve uma comunidade brasileira tão expressiva a viver em Portugal. Às vezes, na comunicação social, tem-se dado eco a algum adulterar daquilo que é uma relação que tem corrido de forma global muitíssimo bem. Os brasileiros que procuram Portugal, que neste momento são mais de 500 mil, têm vindo para trabalhar, para desenvolver os seus projetos de vida e têm tido uma integração social e económica absolutamente impecável. Luís Montenegro e Lula da Silva em São Bento ao início desta tarde. O presidente brasileiro está agora no Palácio de Belém. Ao início da tarde, em frente à residência oficial do Presidente da República, houve protestos contra e a favor da visita de Lula da Silva. De um lado, um protesto convocado pelo Chega contra esta visita. Do outro, uma manifestação convocada pela delegação portuguesa do PT para apoiar Lula da Silva. Duas manifestações ruidosas em frente ao Palácio de Belém. André Ventura esteve presente na manifestação promovida pelo Chega e quis explicar porquê. Os Estados têm as suas relações entre si, isso não tem que ver. Portugal tem relações com muitos Estados do mundo. Eu, como disse, nós já temos cá corruptos a mais e não precisamos de mais um. E, portanto, se pudermos evitar isso, eu acho que é de evitar. E acho que quando eles cá estão, sejam estes corruptos, sejam outros, um país a sério deve defender que a luta pela democracia e a luta contra a corrupção deve ser a nossa prioridade. Então, se fosse Primeiro-Ministro, não receberia Lula da Silva? Com Lula da Silva diria exatamente aquilo que disse na campanha. Nós, aliás, é bom que ele me ouça, nós estamos fartos de corrupção. A poucos metros, a delegação portuguesa do Partido Trabalhista, a Rádio Observador, falou com André Estevão, um dos participantes, que quis mostrar apoio ao presidente brasileiro. Já pensou se o seu presidente, né, de Portugal fosse no Brasil e eu fosse colocar, né, a pessoas contra o seu presidente na porta para xingar ele e defamar ele? Eu acho que seria uma falta de organização, né, de respeito com a entidade que é o presidente. E outra,
todo mundo que está aqui já está marcando, faz dias, né, para vir. Não é da noite pro dia igual o Chega fez. E o que acontece? Acaba mostrando que nós queremos fazer confusão, mas não. Nós só queremos nosso direito o quê? De mostrar para o nosso presidente que nós estamos com ele, que ele não está sozinho aqui. Manifestações em frente ao Palácio do Belém. E agora olhamos para um anúncio feito pelo Ministro da Administração Interna no Parlamento. Luís Neves aponta para um plano de recrutamento para a Polícia, Miguel. Sim, Luís Neves está numa audição parlamentar esta tarde e disse que quer garantir que consegue atingir um salto positivo na Polícia de Segurança Pública. Ou seja, o Ministro quer que passe a entrar mais agentes na PSP do que aqueles que saem. A PSP vai ter 2 cursos no mesmo ano. A nossa previsão é também voltarmos a ter um salto positivo pela primeira vez em mais de década e meia entre entradas e saídas. Não é fácil, como todos sabemos, nem quero dourar, desculpe a expressão, a pílula, mas só o facto de haver 2 cursos num só ano já representa uma movimentação acrescida. No próximo dia 29 de maio, finalização quase 600 elementos o curso e em final de dezembro esperamos ter cerca de 800 a finalizarem o mesmo curso. Luís Neves revelou também que nas próximas semanas vão ser retomadas as negociações com as associações sindicais da PSP e da GNR. Olhamos agora para uma verdadeira novela, a da reforma do Código Laboral. A Ministra do Trabalho disse hoje esperar que a UGT vá honrar a sua tradição. E a versão que o Governo fará chegar ao Parlamento, entretanto, já levará, Miguel Cordeiro, as atualizações que foram sendo discutidas ao longo deste ano. Sim, nesses diferentes episódios desta novela em torno da reforma laboral. Nesta altura ainda há dúvidas sobre qual vai ser a posição final da UGT. Mas o Governo quer ser claro. Se a UGT der luz verde à última versão, essa será a proposta que vai seguir para a Assembleia da República. A Ministra hoje quis explicar o que acontece nos diferentes cenários que estão em cima da mesa. Se houver acordo, o Governo transporá fielmente o acordo para uma proposta de lei, transformando o anteprojeto em proposta de lei, que tem sempre que fazer, e nessa proposta de lei será transposto fielmente o conteúdo desse acordo. Se não houver acordo, o Governo aproveitará dos muitos contributos que teve, aqueles que considera úteis. Alguns desses contributos vieram da nossa negociação, outros vieram da sociedade civil e o Governo incorporará aqueles que considera úteis de acordo com a sua própria visão. A posição, o esclarecimento da Ministra do Trabalho. Atenção que hoje Carlos Alves, secretário executivo da UGT, anunciou que na reunião do Secretariado Nacional da próxima quinta-feira vai votar contra a última versão das alterações ao Código do Trabalho. E também a dominar as atenções esta semana está o Clássico no estádio do Dragão. Depois do Sporting Benfica, amanhã temos um Porto Sporting, medem forças na meia-final da Taça de Portugal. Miguel Cordeiro, os treinadores fizeram hoje a habitual conferência de imprensa de antevisão para este jogo. O que disseram? Pediram um grande jogo, pediram uma grande exibição a cada uma das equipas. Esta é a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, como dizias, Ricardo. No primeiro jogo, o Sporting em Alvalade venceu por 1-0. Amanhã, no Dragão, há um novo round deste duelo. Francesco Farioli, treinador do Futebol Clube do Porto, diz que conta com a ajuda do público para dar a volta ao resultado e avisa que espera esse duelo forte entre dois rivais. The game of tomorrow is a single game that can lead us. Vai ser uma partida única que pode levar qualquer uma das equipas à final. É um jogo contra uma formação que nos tem desafiado desde o arranque da temporada e nós também os temos desafiado. Por isso, a motivação natural do Sporting vai estar lá. Vai ser um duelo gigante. The competition, so I think, in terms of let's say natural motivation that are going to be there, it's clear that is going to be a massive match. Do lado do Sporting, Rui Borges pede um Sporting competitivo para chegar à final do Jamor. Eu acho que não vai fugir muito daquilo que é a imagem do Porto e que tem sido uma equipa muito forte. É muito, em termos físicos, é uma equipa muito forte nesse sentido de encurtamentos, de pressão, de duelos, seja por o chão, seja por o ar. São uma equipa fortíssima em duelos. Torna o jogo muito competitivo, por isso acho que vai ser um jogo competitivo, bastante competitivo. Um Porto à sua imagem e um Sporting à sua imagem também, por isso, acima de tudo,
duas equipas que vão querer ganhar e que vão querer muito estar na final da taça. Futebol Clube do Porto, Sporting. É amanhã. Só uma destas equipas vai chegar à final do Jamor. A bola começa a rolar às 8h45 da noite desta quarta-feira. Há relato em direto aqui na Rádio Observador. O jogo vai começar tarde, 8h15 da noite no Dragão. E há outras notícias a marcar a tarde desta terça-feira, 21 de abril. Começamos com uma notícia de última hora, apurada pelo Observador. Corina Machado, a líder da oposição venezuelana ao regime de Nicolás Maduro e Nobel da Paz deste ano, vai estar em Portugal amanhã, esta quarta-feira. Vai ter encontros com o governo português, nomeadamente com o primeiro-ministro Luís Montenegro. Uma informação apurada pelo Observador. Amanhã, Maria Corina Machado vai estar em Portugal. Tem mantido Corina Machado uma agenda diplomática intensa na Europa e tem procurado reforçar apoios políticos depois da crise na Venezuela, quer garantir também projeção internacional, e Maria Corina Machado amanhã vai estar em Portugal e tem na agenda um encontro com o primeiro-ministro português. O INEM diz que a dívida aos bombeiros pelo transporte de doentes urgentes é de 9,7 milhões de euros. É menos de metade dos 20 milhões que a Liga Portuguesa dos Bombeiros tem falado e que levaram ao rasgar do acordo entre as duas entidades. O número foi avançado pelo Presidente do Instituto de Emergência Médica, a agência Lusa, e diz respeito ao mês de fevereiro, atualização de fevereiro. Luís Mendes Cabral explica que o INEM tem até ao final desse mês de fevereiro para pagar os valores referentes a essa dívida. Prevê que em maio a dívida já esteja a zeros, mas o INEM aponta para uma dívida aos bombeiros de 9,7 milhões de euros. Miguel Cordeiro vai regressar às 5h30 para atualizar as notícias. Daqui a minutos, a propósito da visita de Lula da Silva e da lei da nacionalidade, vamos falar sobre um desconforto brasileiro com as alterações das regras.